A história começa já com o nosso protagonista mandando um papo filosófico. Segundo o famoso efeito borboleta, o destino da humanidade pode mudar com uma simples escolha. Mó papinha de coach, mano. Mas pra ele isso é muito real. E não no bom sentido, porque o amigo só faz escolha péssima, tá ligado? Do nada já batem ali na porta do quarto dele. Uma voz feminina bem familiar tá chamando ali nosso protagonista. Amorzinho, abre aqui a porta. E a Nava também desesperada, mano. Já começa a falar que ele tá fingindo que não tá ouvindo ela, pá. Nosso prata como, filho? Congelado. Abrir a porta ali seria tipo assinar o próprio atestado de óleo. Porque, galera, ela é tipo uma stalker, tá ligado? Daquelas minas que não conhecem a palavra limite. Quando nosso protagonista tá aí pensando na morte da bezerra, a mina tá lá, falando que se ele continuar ignorando ela, ela vai entrar à força. Caralho, mano, que ainda maluca. E a mina é de palavra mesmo, mano, tá ligado? A mina já puxa uma espada, mano, uma espada. Ela já arromba ali a porta do quarto e entra com tudo. Olha pro protagonista ali, todo ofegante com raiva, e manda que só hoje ele evitou ela 32 vezes, mas ela perdoa ele, desde que ele case com ela. O nosso protagonista ele não teve nem tempo de processar e bum, já aparece outro. A mina ali com um olhar de poucas amizades já olha pra outra e fala: Ei, princesa Tristan, ninguém te ensinou que é feio cobiçar um homem comprometido? O clima ali dá uma pesada e o protagonista entende que se ele deixar as duas se resolverem ali no seu quarto, tudo vai virar uma zona. Então ele tenta acalmar os ânimos ali, mas nada que esteja ruim não pode ficar pior, né? Do teto já cai uma garota, tá ligado? Literalmente a menina cai do teto e como se isso fosse normal, ela cai e já manda: Dave, vem viver comigo, vem ser feliz, vem. E ainda surge mais uma falando que os preparativos do casamento dele já estava pronto. Mas ainda não é a última não, hein, porque chega mais uma sem paciência nenhuma e grita pra elas ficarem em silêncio, porque o Dave era dela. A galera fica ali se encarando por um tempo e decide resolver do jeito mais sensato possível. Pancadaria desenfreada e quem ganhar fica com o Prota. O Prota já fala desanimado ali que ferrou. Mas agora vamos voltar um pouquinho no passado para entender como essa situação começou. O Prota explica que ficou preso dentro de um jogo de sobrevivência chamado Silver Ring. Ele diz que não sabe como, só lembra de ter terminado o jogo e dormir e acordou dentro dele. Só que a parte boa já para por aí. Ele não virou o herói, nem o vilão, nem o personagem secundário legal. Não, ele veio com um figurante, literalmente um NPC genérico. Seu nome é Daldkan, filho de um nobre que ninguém lembra nem o nome. Sem talento, sem poder, sem status, e o território dele, só uma terra ali pra ele fazer agricultura. Nenhuma masmorra decente pra treinar, mas mesmo assim Dario conseguiu entrar na famosa Academia Imperial. O pai dele se despede emocionado, dizendo que o garoto é orgulho daquelas terras e pede para que ele não se meta em confusão. Prota já responde que o pai dele pode deixar, mas aparentemente a vida teve outros planos para ele. Assim que ele entra no trem rumo à academia, ele já topa de cara com Elena Trista, a maior vilã do jogo, aquela que só o protagonista consegue vencer. Ela senta do lado dele e com aquele olhar de curiosidade pergunta: Você precisa de um médico? O Prota todo na defensiva responde que não. A Elena percebe que ele está nervoso, então explica que sua família quer manter uma imagem humilde. Disso que ela tá naquela classe comum, e pede desculpa se ela incomodou. O protagonista fica um pouco chocado, porque no jogo ela era perfeccionista e fria, mas ali ela até parecia gentil. E o Prota ali meio desconcertado responde que não e fala que ela é bem gentil. Ouvindo isso, ela pergunta se ele ouviu coisas ruins sobre ela. Ele diz que não ouviu nada, mas ela percebe no olhar dele que tá escondendo algo. Fala que ele é bem estranho. O protagonista só fica ali pensando que se ele quiser sobreviver tem que se manter longe daquela mulher. Mas aí o universo, sempre surpreendendo ele, do nada já lança uma rocha vindo em direção ao trem que eles estão. O Prota, sem nem pensar direito, já se joga na frente da Elina. Aí você pensa pra proteger ela, né? Nada, tão esperta. A real é que a garota tem um colar com uma barreira protetora. E ficasse ele parado, com certeza seria game over pra ele, já que seus status são bem baixos. Por aquela explosão, ela pede para que ele se levante e diz que ele é muito pesado. Protinha, morrendo de vergonha, já pede perdão, percebendo que ele tinha caído em cima do airbag dela. Mas a Elina ali, com toda a classe do mundo, diz para que ele não se preocupe, já que ela sabia que ele estava apenas tentando a salvar. O Prota responde na hora que sim, com certeza. Só não conta que na verdade ele só se jogou por causa da barreira mágica dela, né? Mas enfim, só detalhes. Logo após salvar a garota daquela pedra assassina, ela olha para ele curiosa e pergunta qual é o seu nome. Ela tenta responder naturalmente, mas ele tá todo se tremendo, responde: Daud Campbell. Ena responde com um sorriso que nunca vai esquecer o que ele fez por ela. Promete pagar aquela dívida. Aí do nada aparece o sistema parabenizando-o e o notificando de uma nova conquista. Parabéns, você conquistou o interesse de uma vilã. Adições para seu dom especial foram desbloqueadas. Aquele plim clássico de notificação, tá ligado?
Os protagonistas já ganham 2 habilidades novinha, moleque. Sobrevivência desesperada e encanto mortal. Fica paralisado pensando, será que é isso mesmo? Desesperado é tipo o modo que coloca a adrenalina no talo. Quando ele está prestes a morrer, seus atributos aumentam automaticamente. Já o encanto mortal é bem uma maldição disfarçada. Ele agora atrai romanticamente qualquer pessoa com traços malignos. Um imã de psicopata, tá ligado? Como no vilarejo dele só tem pessoa boazinha, essa habilidade só dava pra despertar agora mesmo. Vai tomando a lista de esquisita que ele vai atrair com essa habilidade. Uma espadachim completamente louca por batalhas, uma deusa da espada com um parafuso meio solto que passa qualquer um que olhar torto pra ela, uma mercenária que ganha dinheiro assassinando os outros, e uma maga genial que é incapaz de sentir emoções. Rapaziada, só gente normal, né? Mas aí o Dowd pensa que por enquanto tá tudo certo, né? Nada explodindo, ninguém tentando matar ele, por enquanto. Só que era muito importante ele adquirir habilidades que ajudassem ele na sobrevivência desse novo mundo. O que mais deixava ele encucado é que as habilidades dele estavam com rango desconhecido. E era que ele era um veterano daquele jogo, e nem ele fazia ideia do que aquilo fazia. Enquanto isso, o médico que estava ali cuidando dele perguntou se ele precisava de um exame psicológico, mas o Dowd só balançou a cabeça e saiu da carruagem. O médico respira fundo e fala que ele com certeza vai precisar. Mais tarde, já na cerimônia de entrada da academia, alguém começa a discursar no auditório, mas o Proto não estava nem aí, ele só estava viajando nas ideias, lembrando da conversa estranha que ele teve com o médico. O médico comentou que também era ex-aluno daquela academia, que vinha de uma família nobre sem nome, e perguntou se o Dowd realmente achava que foi uma coincidência aquela pedra cair bem na sua cabeça. Ele explica que ali naquela cidade, inimigo brota igual mata, e também aconselhou que ele mantenha a distância da Iori, a garota misteriosa, se ele não quisesse machucar. O Prota guardou bem essa dica do médico na cabeça. O sistema avisou ele que em 2 dias rolaria o primeiro evento de estágio de confiança com a Iori, ou seja, mesmo se quisesse distâncias já estava enfiado até o pescoço. Ele pensou que como nessa academia a mentira é como se fosse um esporte, não seria muita surpresa se a Iori fosse no futuro a boss final da história. Só de ficar perto dela já era meio caminho para a morte. De repente alguém chamou o Prota que estava ali no mundo da lua. O pessoal perguntou porque ele estava tão distraído. Nessa hora comentaram que todo mundo já tinham feito os parzinhos para os duelos, menos ele. Foi aí que caiu a ficha que depois da cerimônia teria um exame prático. O oponente dele seria sorteado automaticamente. O Dora até tentou se desculpar e perguntou quem seria esse adversário. Pensou que já que todo mundo bom pegou dupla, a pessoa que sobrou deveria ser a mais forte. E adivinha só, uma garota veio se aproximando dele, deixando ele todo nervoso. E era ninguém mais, ninguém menos que ela e a Christiane, conhecida como a maior gênia da esgrima. O Prota reconheceu na hora, ele estava na frente da próxima heroína do jogo. Ele ali tentando ficar na miúda, mas estava se metendo cada vez mais em confusão. Enquanto isso, em outro canto da academia, uma mulher estava preocupada porque a Iori estava atrasada para os duelos. Mal tinha terminado de reclamar e a garota apareceu toda ensanguentada, toda de boas, como se fosse uma terça-feira. Ela fincou a espada na mesa, sem cerimônia. E quando perguntaram onde ela estava, a Iori respondeu que estava resolvendo uns assuntos. Coisa pouca. Só matando os 12 assassinos que tentaram fazer parecer que ela morreu num acidente. Tranquilo, né? A mulher tentou falar que isso era trabalho da escola, mas Iori deixou claro que não estava nem aí para essa justiça perfeitinha. Disse que se fosse esperar a justiça dos outros, ela já estaria morta. Depois de tudo, a mulher recomendou que pelo menos ela trocasse de roupa antes de enfrentar a Elia. E ainda comentou que além da Elia, também teria um tal de Dodge Campbell nos duelos. Nome curioso, né? A Iori pensou um pouco e lembrou do sorriso inocente do Dowling, achando ele até bonzinho. Enquanto isso, o Prota estava se tremendo de medo, pensando que seus status estavam um lixo e que se levasse um golpe da Elia era tchau e benção. A única esperança era ativar sua habilidade de sobrevivência desesperada para tentar sair vivo. Ele também pensou que se não morresse naquele duelo, poderia chamar a atenção de alguns vilões ali presentes. Talvez, bem talvez, com as informações que ele tinha e o buff de estatísticas que recebeu, ele conseguiria sobreviver. Ou pelo menos fazer bonito antes de desmaiar. Ellie se aproximou do Prota com uma carinha de pena, sabe? Ela pediu para ele ser honesto e perguntou se ele era um fracote. Ela queria ter certeza para que não pegasse muito pesado com eles, porque claramente olhando ali como ele tava se tremendo todo, coitado, não dava nem para negar. Pela cara que o protagonista fez, ela comentou que acertou na mosca e avisou que até pensava em dar uma surra nele, mas nesse ritmo aí nem precisava pegar tão pesado. O Prota, sem entender nada, perguntou por que alguém queria me dar uma surra no primeiro dia de aula. A Ellie explica que achava que ele era o menino que estava junto da garota da casa dos Tristans, aquela mesma lá do cabelo branco, e deixou bem claro que odiava aquela garota de todos os jeitos possíveis, e que esse ódio se estendia por toda a família Tristan, chamando eles de demônios sujos.
O Dodge achou até meio corajoso da parte dela falar isso em voz alta, mas pensando bem, não era bem uma mentira. Pelo que ele lembrava da história do jogo, a Ellie tinha seus motivos, era um drama familiar pesado. O Prota até tenta se explicar, falando que ele só sentou do lado da Honori e que não tinha nada a ver com a treta delas. Mas a Ellie fala que só de olhar pra cara dele ela já lembra da Honori, e que se ela se irritasse ela ia fazer ele sofrer. Só que quando ela viu o quão fraco ele parecia ser, ela propôs um acordo. Podia fingir que estavam lutando, que tal? Parecia até tentador fingir que estava lutando, seria moleza. Mas o Prota sabia que se ele não passa as habilidades nos próximos dias, ele estava literalmente com a vida na reta. E se ele mandasse bem ali na primeira luta, talvez os vilões da escola não mexessem com ele no futuro e ele até se mantesse vivo. Então ele respirou fundo e falou pra ela que podia ir com tudo pra cima dele. E ainda completou dizendo que estava apaixonada pela Honori e que gostava bastante dos Tristãs também. Super provocado, tá ligado? A Ellie ficou furiosa, perguntando se ele tinha certeza da besteira que ele estava falando. E o Dodge, fingindo convicção, jurou que era tão sério quanto o ódio que ela sentia pelos Tristãs. Claro que ele tava mentindo na cara dura, mas fazer o que? Era a melhor estratégia. E aparentemente deu certo. O charme mortal dele ativou, e um sistema de recompensa avisou que ele tinha traído mais uma vilã para sua teia. A Ellie, sem dó nem piedade, avisou pra ele que agora não se sentiria mal nem um pouco por machucá-la. E no momento seguinte, partiu pra cima dele com a espada, com um golpe que por pouco não tirou o Dodge dessa pra melhor. Por um milagre, o Prota consegue se esquivar e sair vivo dessa. E a Ellie até reconhece, se ele desviou daquilo, então ele não era um fracote qualquer. Prometeu pegar um pouco mais pesado com ele. O desespero bateu tão forte que o sistema do Dodge detectou um nível de perigo absurdo e ativou uma emergência. Ele ganhou a habilidade de Rank X, o nível mais alto do jogo, do nada. Na adrenalina, o Dodge deu um pancadão tão forte na Ellie que simplesmente ela voou pra fora da arena, mano. E de brinde ainda criou uma explosão tipo... Vai tomando, filho. E foi assim que o Dowd Campbell, um mero rank F em todos os status, no seu primeiro dia de aula na academia, conseguiu vencer ninguém mais ninguém menos que o personagem principal do jogo. Mais tarde, tinha um grupo de pessoas importantes da academia, tipo um conselho mesmo, tá ligado? Estavam reunidos discutindo justamente aquela luta que tinha acabado de rolar. E adivinha quem era o assunto principal, mano? Ele mesmo, né? O nosso Prota, não tem jeito, o homem é brabo. No começo, a maioria das pessoas ali pensaram que ele era só mais um filho de charlatão, sabe? Mas depois daquela luta... não teve jeito, Prot ganhou respeito na academia, só que mesmo assim eles não conseguiam entender como aquilo tinha acontecido. Um dos caras ali já manda olha, todo mundo aqui já sabe que o Dodge nunca teve habilidade nenhuma de combate, tipo, nenhuma mesmo, zero. Só que ele completa que aquilo que aconteceu na arena com certeza foi real, não foi combinado. Eles viram com os próprios olhos. A mulher pergunta como assim real, e o cara responde que nenhum aluno da academia resistiria àquele golpe. E olha só, as chances do Dodge vencer a Ellie, que era a aluna mais promissora da academia inteira, era literalmente zero. A teoria dele é que o Dodge podia ter usado alguma substância, uma ferramenta proibida, ou algum método para turbinar o poder dele temporariamente. Ou o moleque podia ser um gênio monstruoso também. Mas a mulher ainda ficou com o pé atrás. É difícil acreditar nessa vitória do jeito que foi. Já deixou alerta que o patrocinador da Ellie não vai deixar isso barato de jeito nenhum. Só que ao mesmo tempo, ignorar um aluno com esse potencial também seria um desperdício para a academia. No fim das contas, eles chegaram numa conclusão meio que política, dizendo que o tempo vai mostrar se ele é uma farsa ou se ele é um prodígio. Além disso, ela também comentou que esse ano teve admissões bem interessantes, de gente que é tão fora da curva que vai precisar de tratamento especial, e que se o Dowd for tudo isso que ele tá mostrando, com certeza ele vai ter um papel muito importante no futuro. Enquanto isso, o Dowd tá lá no quarto dele, encarando o jornal, e a primeira página tá logo a cara dele, horrível, parecendo até que foi atropelado por um caminhão. E a manchete: o maior talento do Império derrota a estrela do Candy McGrath. Candy McGrath é o patrocinador lá da Ellie. E o Prota fala que você tá igualzinho no jogo. Nessa hora o sistema aparece, o parabeniza e ainda fala que ele ganhou um presente. Tudo porque a confiança da Eori subiu de nível 1 para 2. E o sistema ainda explica que as categorias de sentimento das pessoas são curiosidade, interesse e depois confiança. E olha só, quanto mais alto o nível, mais pontos ele ganha para usar na loja do sistema. No momento, o Otto tá com maior curiosidade sobre ele é a própria Eori. E o Dalt fica com uma pulga atrás da orelha, porque a boss do jogo já tá tão interessada assim no maluco aleatório. Ele abriu o presente que ganhou por conta da confiança dela e, mano, era uma técnica de espada da família dela, que por sinal é conhecida por ter os melhores espadachins de todo o Império. A única treta é que a família dela tá metida com demônios. Mas o Dowd, mano, pô, tá nem aí, só detalhes isso aí. Só que aí ele foi olhar o sistema da Ellie e viu que a curiosidade dela tava no nível 4. Isso significa que já tá quase virando interesse. O Dowd achou isso muito esquisito, porque os vilões até fazia sentido ter um impacto positivo nele. Mas a Ellie, ela era tipo a heroína do jogo. Não faz sentido. Foi então que começaram a bater ali na porta do quarto do Prota, né, e perguntando se ele tava lá. Na hora que ele ouviu a voz, já deu um pulo, mano. Ele já sabia quem era, velho.
rouba é Elia. Certeza que já queria pegar ele no pancadão agora pra resolver essa parada. Ela perguntou se ela podia entrar e o Dodge travado só pensou, meu Deus, o que ela tá fazendo aqui? Ele ficou quietinho ali, tipo uma estátua, rezando pra que ela saísse. Não deu muito certo, né? Porque a mina falou que sabia que ele tava ali. Se ele não abrir logo, ela vai arrombar a porta. O Prota começa a ficar meio desesperado, né, mano? Perguntando se ela tá doida, mas abrir a porta é que bom nada, você é doido? Mas ela ali com toda a calma do mundo, já fala pra ele que só quer conversar sobre o assunto, mais nada. Você é louco que abrir essa porta, mano? De jeito maneira. E ela fala isso como se fosse super normal invadir o quarto de uma pessoa com ameaça de arrombamento.